Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Infelizmente, alguns famosos morreram esquecidos, no completo abandono. Longe do auge da fama, eles envelheceram e foram deixados de lado. Tiveram um final marcado pelo sofrimento, distante do glamour da mídia. Você vai se emocionar ao recordar de alguns artistas que brilharam intensamente, conquistaram o carinho do público, fizeram história na TV, no cinema e na música, mas que com o passar do tempo acabaram sendo esquecidos. Seja por problemas de saúde, dificuldades financeiras, escolhas pessoais ou até mesmo pela falta de reconhecimento, muitos desses famosos tiveram finais tristes, marcados pelo isolamento, abandono e solidão. Hoje você vai conhecer 25 histórias de artistas que partiram longe dos holofotes, sem a presença de amigos, no completo esquecimento. Nomes que, em algum momento, fizeram parte da vida de milhões de brasileiros, mas que, infelizmente, tiveram despedidas silenciosas e sem reconhecimento. Começando com a atriz Norma Bengal. Ela foi uma das maiores atrizes do cinema e da televisão brasileira. Ficou marcada por seus trabalhos em filmes como O Pagador de Promessas e Os Cafajestes. Ao longo de décadas, brilhou no cinema e na TV, mas os últimos anos de sua vida foram extremamente difíceis. Enfrentou problemas financeiros, saúde frágil e um profundo isolamento. Norma Bengal chegou a declarar publicamente que os amigos haviam sumido e que se sentia esquecida. Faleceu aos 78 anos, em 2013, vítima de complicações de um câncer no pulmão. Sua despedida foi marcada por tristeza e indignação. Apenas cerca de 15 pessoas estiveram presentes em seu velório, refletindo o abandono de quem tanto contribuiu para a cultura brasileira. E o número 24, Francisco de Franco. Ele foi um dos grandes nomes da televisão brasileira nas décadas de 60 e 70. Atuou em várias novelas de sucesso na TV Globo, marcando gerações com o seu talento e a sua presença de cena. No entanto, com o passar dos anos, acabou se afastando da mídia e da atuação. Seus últimos anos foram vividos assim de forma simples, longe dos holofotes que um dia o consagraram. Trabalhava como motorista na prefeitura de São Bernardo do Campo, tentando levar uma vida discreta e digna. Infelizmente, faleceu no dia 10 de abril de 2001, vítima de um câncer de pulmão. O seu velório foi marcado por uma cena muito triste e comovente. Apenas 6 pessoas compareceram para se despedir do ator. E a Wilza Carla foi mais uma grande atriz que teve um final de vida triste. Ela era muito carismática e tinha um enorme talento. Ficou eternizada no imaginário popular como a icônica Dona Redonda da novela Saramandaia, um dos papéis mais lembrados da teledramaturgia brasileira. Seu humor afiado e a sua presença marcante brilhou nas décadas de 70 e 80. No entanto, a sua trajetória teve um final muito triste. Depois de sofrer um AVC em 1994, ela ficou acamada e passou a enfrentar sérios problemas de saúde, agravados pela obesidade, diabetes e mal de Alzheimer. Nos últimos anos, reclamava muito da solidão e da ausência dos amigos, que antes frequentavam a sua casa, mas sumiram todos. Wilza Carla nos deixou em 2011, em São Paulo, em meio a um cenário de esquecimento e abandono. O seu corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro, onde ela foi sepultada no cemitério do Caju, longe dos holofotes e das homenagens que merecia. E a atriz Marina Miranda. Ela era muito querida do público, conhecida por seu talento no humor. Ficou eternizada por personagens como a Dona Charanga, a Dona Mandala e a Crioula Difícil, além da parceria memorável com Tião Macalé. Ela atuou em vários programas do Chico Anísio, levando alegria para milhões de brasileiros. Porém, os seus últimos anos foram marcados por uma realidade muito triste.
Diagnosticada com Alzheimer e com um quadro severo de acumulação compulsiva, Marina Miranda viveu em condições precárias em seu apartamento, cercada de lixo, restos de materiais descartáveis e até animais mortos. Uma situação difícil que chocou inclusive os agentes públicos, que precisaram intervir. Apesar dos esforços das filhas, a atriz viveu seus últimos anos longe dos holofotes e das homenagens que merecia. Faleceu em 20 de setembro de 2021, aos 90 anos, vítima de infecção urinária e doença pulmonar. E o número 21, José Carlos Sanches. Ele foi um galã das novelas dos anos 80. Participou de produções de sucesso como Água Viva, Tititi, Que Rei Sou Eu, Amor com Amor Se Paga e Por Amor, onde viveu Fausto, um dos seus papéis mais marcantes. Mas apesar do prestígio que alcançou na TV, os seus últimos anos foram completamente distantes dos holofotes, sem convites e sem a presença de colegas da época. O ator foi encontrado morto em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois de vizinhos sentirem um forte odor vindo do local. Segundo a perícia, ele já estava morto há pelo menos 4 dias. Tinha 67 anos e morreu sozinho, sem que ninguém notasse a sua ausência, em uma triste história de solidão e esquecimento. Sandra Vreia. Ela foi uma das maiores estrelas da TV brasileira nas décadas de 70 e 80 e ficou conhecida por seu talento, beleza e carisma. Atuou em grandes sucessos como O Bem Amado, Corrida do Ouro, Escalada, Elas por Elas, Tititi e Felicidade. No entanto, a sua vida tomou rumos difíceis após ela revelar publicamente ser soropositiva em 1993. Uma atitude extremamente corajosa para a época, mas que lhe trouxe muito preconceito e afastamento dos colegas e da mídia. Eu tenho AIDS. E agora? Vamos embora partir para a luta? Muito bem. Muitos não gostaram. Nos últimos anos, a atriz lutou contra um câncer no pulmão e enfrentou também o abandono, até mesmo de seus familiares. Seu velório e enterro foram marcados por uma ausência chocante de colegas do meio artístico. Apenas cerca de 40 pessoas compareceram e nenhum famoso esteve presente, o que causou indignação e tristeza. Sandra Vreia morreu no dia 4 de maio do ano 2000, sozinha em sua casa, vítima do câncer. Número 19, o ator João Paulo Ador. Ele também foi um dos grandes galãs da TV brasileira nos anos de 1970 e 1980, com passagens marcantes pela Globo e pela extinta Rede Manchete. Atuou em novelas como Selva de Pedra, Gabriela e Novo Amor, seu último trabalho na televisão. Após essa fase, ele decidiu se afastar da carreira artística para administrar os negócios da família, sumindo completamente da mídia e dos holofotes. Nos últimos anos, levava uma vida extremamente discreta e solitária no Rio de Janeiro. No dia 3 de setembro de 2018, o seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de seu apartamento, indicando que ele já estava morto há cerca de 10 dias. A causa da morte provável foi um infarto. Sem familiares próximos e praticamente esquecido pelo meio artístico, João Paulo Ador partiu em total solidão, sem despedidas, velório ou homenagens públicas. E o Nelson Ned. Ele foi um dos maiores cantores românticos do Brasil, conhecido mundialmente como o pequeno gigante da canção. Dono de uma voz inconfundível, ele vendeu milhões de discos e encantou plateias em vários países. Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song, el pequeno gigante de la canción. No entanto, seus últimos anos foram marcados por um triste processo de esquecimento e solidão. Em 2003, sofreu um AVC que o deixou com sequelas motoras e cegueira no olho direito,
além de enfrentar diabetes, hipertensão e Alzheimer. Longe dos palcos e da mídia, Nelson Ned passou seus últimos meses em uma clínica de repouso, em Cotia, em São Paulo. Sem a presença dos antigos amigos e distante dos holofotes que tanto celebraram, ele faleceu no dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, vítima de complicações como pneumonia, infecção respiratória e problemas na bexiga. Também faleceu em uma situação difícil a cantora Vanusa. Ela foi uma das vozes mais marcantes da música brasileira e enfrentou um final de vida difícil e solitário. Foi eu quem no esforço se guardou na diferença. Amada por seu talento, a cantora conquistou o público nas décadas de 70 e 80. Passou seus últimos anos longe dos palcos e da mídia, sofrendo com problemas de saúde e dificuldades financeiras. A separação do marido, do também cantor Antônio Marcos, a marcou profundamente. A saudade daquele amor vivido entre 1972 e 1976 foi um fardo difícil para ela carregar. Nos últimos anos, Vanusa viveu em um asilo em Santos, no litoral de São Paulo, onde buscava suporte em meio a um quadro de isolamento e fragilidade. A artista faleceu na madrugada do dia 8 de novembro de 2020, vítima de insuficiência respiratória. Sua despedida aconteceu no cemitério de Congonhas, em São Paulo, onde foi enterrada, deixando um legado de músicas eternas, apesar do silêncio que marcou seus últimos dias. Número 16, Leila Cravo. Ela tem uma trajetória marcante na TV e no cinema, mas a sua morte passou assim quase que despercebida, evidenciando o esquecimento que marcou os seus últimos anos. A atriz começou a sua carreira no final dos anos 60, se destacando principalmente em filmes de pornô chanchada, onde conquistou reconhecimento por personagens marcantes. Na TV, estreou em 1974 e trabalhou em várias novelas, além de ter sido a apresentadora do programa Fantástico, na Globo, um momento de grande visibilidade em sua carreira. No entanto, com o tempo, Leila Cravo foi se afastando dos holofotes. A sua morte, que foi causada por uma infecção generalizada, aconteceu no dia 5 de agosto de 2020 e só foi divulgada quase 2 anos depois. Ela deixou a filha Tatiana e a neta Ana Júlia, pessoas que permaneceram próximas em seus últimos anos, mesmo com o distanciamento da mídia e dos amigos. E a Dirce Miliaccio. Ela ficou eternizada como a primeira intérprete da boneca Emília, na versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também se destacou em personagens memoráveis, como a Judicéia Cajazeira, de O Bem Amado, e Conceição em Gata Comeu. Mas apesar da brilhante carreira, os seus últimos anos foram marcados pela solidão e pelo distanciamento da mídia. A atriz, irmã do também ator Flávio Miliaccio, vivia sozinha em seu apartamento em São Paulo, até sofrer um AVC, que a deixou com os movimentos comprometidos nas pernas e nos braços. Sem condições de viver sozinha, precisou se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde enfrentou um período de saúde bastante fragilizada. Em entrevistas, Dirce relatava que passava os seus dias rezando. A atriz faleceu no dia 22 de setembro de 2009, vítima de insuficiência respiratória e infecção urinária, poucos dias antes de completar 76 anos. A cantora Carmen Silva, conhecida como a Pérola Negra, ela brilhou intensamente nas décadas de 1970 e 1980, com sucessos como Adeus Solidão. Com uma voz potente e carisma marcante, conquistou o Brasil, mas nos anos 90, a sua carreira entrou em declínio. A cantora enfrentou uma fase difícil marcada por crises de depressão, dificuldades financeiras e principalmente solidão.
Após o fim do seu casamento, Carmen Silva passou a viver sozinha. Seus filhos se mudaram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades e ela se viu cada vez mais isolada. Distante dos palcos, dos holofotes e até dos amigos, Carmen faleceu no dia 26 de setembro de 2016, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca causada por tromboembolia. Partiu, assim, discretamente, longe da mídia que tanto a aplaudiu. Leila Lopes. Ela foi uma atriz muito querida pelo público, especialmente nos anos 90, quando brilhou em novelas como Despedida de Solteiro, Renascer e Tropicaliente, onde interpretou personagens marcantes e ganhou reconhecimento nacional. Dona de uma beleza e talento indiscutíveis, parecia ter uma carreira promissora pela frente. No entanto, a partir dos anos 2000, a sua vida tomou rumos diferentes. Distante da TV, ela enfrentou dificuldades financeiras, problemas emocionais e se sentiu esquecida tanto pela mídia quanto pelos antigos colegas de profissão. Morava sozinha em São Paulo, no bairro do Morumbi, e lidava diariamente com a solidão e o abandono. Infelizmente, no dia 3 de dezembro de 2009, Leila Lopes não resistiu ao sofrimento que carregava e partiu, deixando uma carta de despedida emocionante. A sua morte chocou o Brasil e revelou quanto o silêncio e o esquecimento podem ser cruéis. Número 12. Cláudio Correia e Castro. Ele foi um dos maiores atores da televisão brasileira, eternizado em personagens como Gugu, de A Gata Comeu, o Senhor Leopoldo, de A Força de um Desejo, Conde Klaus, de Chocolate com Pimenta, e o divertido Arcanjo Gabriel, de Deus nos acuda, que ele fez ao lado de Dercy Gonçalves. O seu talento e carisma conquistaram gerações. Mas apesar do sucesso dessa carreira brilhante, os últimos anos de sua vida foram marcados por muitas dificuldades. O ator enfrentou sérios problemas financeiros, acumulou dívidas e foi abandonado pela esposa. Com a saúde fragilizada pelo diabetes e hipertensão, ele precisou se mudar para o Retiro dos Artistas, onde viveu os seus últimos dias, longe dos holofotes e do glamour que um dia o cercaram. Cláudio Correia e Castro nos deixou no dia 16 de agosto de 2005, em função de uma falência múltipla dos órgãos, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Um triste fim para um gigante da TV brasileira. E a atriz Elisângela. Ela foi uma artista muito querida, com mais de 50 anos de carreira e uma trajetória marcante. Ela brilhou especialmente na década de 1970, quando interpretou a Patrícia, uma das protagonistas da novela Locomotivas, em 1977, papel que a eternizou na memória do público. Participou também de inúmeras novelas de sucesso ao longo das décadas. Mas apesar do carinho dos fãs, a sua despedida foi marcada por um silêncio doloroso. Nenhum amigo famoso compareceu ao seu velório, o que chocou a imprensa e comoveu quem acompanhou sua história. A atriz era conhecida por ser gentil e muito querida nos bastidores, mas no final enfrentou a frieza do esquecimento no meio artístico. Elisângela faleceu no dia 3 de novembro de 2023, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu, partindo assim de forma repentina e deixando um vazio imenso. E o Jacinto Figueira Júnior. Ele ficou mais conhecido como o Homem do Sapato Branco. Foi um dos pioneiros do jornalismo policial na TV brasileira. Também popularizou os programas de auditório focados nos dramas da vida real. Durante décadas, esteve presente na televisão, com a sua voz marcante e o seu estilo inconfundível. Apesar do enorme sucesso no auge da sua carreira, os seus últimos anos de vida foram bastante difíceis.
Depois de sofrer um derrame em 2001, ele ficou com graves sequelas, incluindo dificuldades de locomoção e de audição. Além dos problemas de saúde, enfrentou dívidas e passou por sérias dificuldades financeiras. Faleceu em 27 de dezembro de 2005, aos 78 anos, vítima de complicações pulmonares. Jacinto Figueira Júnior estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde novembro. Seu sepultamento foi no cemitério da Quarta Parada, em uma cerimônia simples, marcada pela ausência de muitos dos colegas que um dia o aplaudiram. Quando não tinha um olhar lacrimoso, que hoje eu trago e tenho. E o número 9, o Belchior. Dono de um dos álbuns mais importantes da música brasileira, o Alucinação, lançado em 1976, ele marcou gerações com a sua voz inconfundível. Mas mesmo com todo esse prestígio e legado na MPB, seus últimos anos foram marcados por dificuldades, solidão e completo afastamento da mídia. Em 2009, o cantor simplesmente desapareceu, deixando fãs, familiares e amigos preocupados. Foi encontrado anos depois, vivendo no Uruguai, longe de tudo e de todos, enfrentando sérias dificuldades financeiras, acumulando dívidas. Segundo relatos, chegou até a dormir sob pontes e viver de favores. Belchior se isolou do mundo, optando por uma vida reclusa, distante dos palcos e da fama. No dia 30 de abril de 2017, faleceu aos 70 anos, vítima do rompimento de um aneurisma na aorta, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A sua partida foi marcada pela comoção dos fãs, mas também pelo vazio deixado pela solidão que o acompanhou em seus últimos anos. E o Carlos Kurt, ele foi um dos grandes nomes do humor brasileiro. Ficou eternizado como o alemão do programa Os Trapalhões. Com seu jeito caricato e divertido, ele marcou gerações e se tornou figura constante nas produções de humor na televisão brasileira e no cinema. Porém, a vida de sucesso deu lugar a um final triste e solitário. Nos anos 90, o ator foi diagnosticado com o mal de Alzheimer, o que o afastou definitivamente da carreira artística. Incapaz de trabalhar, Carlos Kurt se aposentou e, em 1996, foi morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, acompanhado apenas da esposa e da filha. Amigos, colegas de profissão e até a mídia que antes o aplaudiram simplesmente desapareceram. Carlos Kurt faleceu no dia 4 de março de 2003. Tinha 70 anos. Esse foi vítima de uma parada cardíaca. Partiu longe dos holofotes, praticamente esquecido por todos e longe do meio artístico. E a Zilda Cardoso, ela marcou gerações com o seu humor único e irreverente, dando vida à inesquecível Dona Catifunda, personagem que brilhou em programas como a Escolinha do Professor Raimundo, Praça da Alegria e A Praça é Nossa. Ela também teve destaque como a enfermeira Elsa, na novela Meu Bem, Meu Mal, da TV Globo. Mas apesar do imenso sucesso e do carinho do público, os seus últimos anos foram marcados pela solidão. Sem filhos e nunca tendo casado, Zilda Cardoso vivia sozinha em seu apartamento no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Lá, ela foi encontrada morta por sua cuidadora, no dia 20 de dezembro de 2019. A atriz faleceu de causas naturais, enquanto dormia. O velório foi simples, com pouquíssimas pessoas presentes, evidenciando o abandono e o esquecimento da mídia e de muitos colegas. Número 6. Sebastião Vasconcelos. Ele era dono de uma carreira brilhante na televisão, no teatro e no cinema. Sebastião Vasconcelos marcou época com personagens memoráveis, como o Coronel Tenório Tavares em Saramandaia,
o rígido Zé Vilhena, em Selva de Pedra, o Zé Esteves, em Tieta, e o sensível João do Piano, em Felicidade. Mas só que apesar de todo o reconhecimento artístico, os seus últimos anos foram profundamente tristes. Depois de ser desligado da TV Globo, o ator mergulhou em uma depressão severa. Segundo relatos de sua esposa, Sebastião Vasconcelos perdeu completamente a vontade de viver. Recusava-se a tomar remédios, a se alimentar e se tornou rebelde diante dos cuidados. No dia 15 de julho de 2013, o ator faleceu vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi cremado 2 dias depois, em uma cerimônia simples restrita à família. E antes de te apresentar os últimos 5 famosos dessa lista, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não se inscrevem, mas você pode fazer diferente. Inscreva-se aqui no Quem para incentivar o trabalho da nossa equipe e você ainda acompanha outros vídeos super interessantes como este. Não custa nada, mas ajuda muito. Desde já eu te agradeço. E continuando agora com o número 5. Wilson Simonal. O mal que resolveu jantar alguém estava sem. Ele foi um dos maiores nomes da música brasileira, dono de sucessos inesquecíveis como Balanço, Zona Sul, Mamãe Passou Açúcar em Mim, Não Vem Que Não Tem e Samarina. Nos anos 60, era um verdadeiro fenômeno de público, carisma e talento, levando multidões aos seus shows e às telinhas. No entanto, uma polêmica durante a ditadura militar marcou profundamente a sua vida. Ele foi acusado de colaborar com o regime, foi julgado e condenado pela opinião pública, sendo isolado, boicotado e praticamente apagado da história da música brasileira. Muitos amigos se afastaram e ele foi tratado como um pária no meio artístico. O seu último show foi no dia 25 de março do ano 2000. Pouco depois, já debilitado, ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês, lutando contra uma cirrose hepática causada pelo alcoolismo. No dia 25 de junho do ano 2000, Simonal faleceu, vítima das complicações da doença. Teve um fim marcado pela tristeza, solidão e esquecimento. É a Maria Lúcia Dawn. Ela foi atriz, roteirista, escritora e colunista de enorme talento. Brilhou no teatro, no cinema e na TV. Ficou conhecida por seu humor ácido e a sua inteligência. Ela participou de inúmeras produções marcantes, como as novelas Gabriela, Anos Dourados e Anos Rebeldes, além de atuar também em peças e filmes renomados. Durante muitos anos, viveu cercada de prestígio, amigos e sucesso. Contudo, à medida que os trabalhos foram escasseando e a sua fortuna se esgotando, a atriz viu os convites desaparecerem, os amigos se afastarem e o isolamento tomar conta de sua vida. No final, enfrentou sérios problemas de saúde, como insuficiência renal e Alzheimer. Sem recursos, foi morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, recebendo apenas a visita da filha, a sua única companhia constante. Maria Lúcia Dawn faleceu no dia 16 de junho de 2022, em meio a um cenário de esquecimento e solidão. E a Eva Todor, ela foi uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, dona de uma carreira brilhante no teatro, no cinema e na TV. Seu talento encantou gerações, com personagens memoráveis, como a sofisticada Kiki Blanche, que ela fez em Locomotivas, e a engraçada e interesseira Josefa, de O Cravo e a Rosa. Mas apesar de todo esse sucesso e reconhecimento, os seus últimos anos foram marcados pela solidão. Sem filhos ou familiares próximos, a atriz vivia reclusa em sua casa na zona sul do Rio de Janeiro, acompanhada apenas por enfermeiras e funcionários de confiança, que se tornaram a sua verdadeira família. Eva Todor sofria com a doença de Parkinson,
Alzheimer e insuficiência cardíaca, que a afastaram do palco e da TV. De forma generosa, ela deixou a sua herança para os funcionários que cuidaram dela com tanto amor e dedicação. Faleceu enquanto dormia, no dia 10 de dezembro de 2017, vítima de pneumonia, muito longe dos holofotes da mídia. E o número 2, César Macedo. Você se lembra dele? Ele ficou eternizado no coração do público como o divertido Seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo, personagem que levou alegria a milhões de brasileiros lá nos anos 90. Também brilhou em outros humorísticos, como a Escolinha do Barulho, na Record, e uma escolinha muito louca na Band, consolidando assim a sua carreira no humor. No entanto, apesar do sucesso na TV, a vida de César Macedo tomou um rumo triste. Nos últimos anos, ele enfrentou dificuldades financeiras severas, chegando a viver em situação de rua e a dormir em papelão. Por um tempo, recebeu a ajuda de Gugu Liberato, que reformou sua casa, mas a decadência na saúde foi implacável. Diagnosticado com Alzheimer, enfrentou dias de solidão e abandono. Depois de fraturar o fêmur, sofreu uma infecção hospitalar e pneumonia. Internado no Hospital Estadual de Franco da Rocha, faleceu no dia 30 de abril de 2016, aos 81 anos, longe dos palcos e dos amigos que tanto riram ao seu lado. E a de Genane Machado. Ela brilhou na TV, especialmente ao interpretar personagens que marcaram época. Seu auge veio em 1971, quando ela deu vida à carismática Lucinha Esparadrapo, da novela O Cafona, do Braulio Pedroso. O sucesso foi tanto que a personagem virou tema de música na trilha sonora. Outro papel memorável dela foi a Bebel, que ela fez na primeira versão de A Grande Família, exibida pela Globo na década de 70. Porém, a fama e o brilho dos holofotes não a acompanharam até o fim. Nos últimos anos da sua vida, Dgenane optou por viver completamente reclusa, isolada do meio artístico e distante dos antigos amigos, tendo apenas a companhia de uma cuidadora. A atriz morreu, assim, discretamente, em 2022, aos 70 anos, de causas não divulgadas. A sua partida foi marcada pelo silêncio, tanto da mídia quanto do meio artístico, refletindo uma despedida solitária. Infelizmente, esses famosos tiveram um final triste. Acabaram sendo esquecidos da grande mídia, mas os fãs se lembram deles com muito carinho. Para o público, eles jamais serão esquecidos. De qual deles você sente mais saudades? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns artistas que morreram enquanto estavam trabalhando. Basta clicar aqui nesse card que você vai se recordar de 25 celebridades que nos deixaram depois de passar mal ao vivo no palco. É um vídeo bastante comovente, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.